anterior há 20 anos, mas o Senhor tem me falado muito em restaurar na minha própria vida o primeiro amor, as primeiras palavras. Isso é bom fazer, Dani, de vez em quando. Presta atenção nisso. Não deixar a revelação de Deus morrer. Não deixar aquilo que nós cantávamos antes morrer. E o Senhor falou muito comigo sábado passado sobre isso. Estava no Reciclando a Visão, na Comunidade da Graça, com meu querido Ademar, Carlos Alberto, Ronaldo. E a gente falou sobre o DNA da adoração. Isso fala sobre a essência, aquilo que verdadeiramente é a adoração na nossa vida. Ixi, tá pior ainda. Dá um jeito aqui para mim. Antes eu não precisava do óculos assim de pertinho, agora eu preciso. Óculos novo, tá aqui, amado, ó. E o DNA da adoração fala de nós não deixarmos morrer as primeiras coisas, né? A primeira revelação de Deus, as primeiras palavras. Eu comecei a buscar, daí eu fui lá para o baú, como esse cântico de ontem, que eu nem sei o resto das estrofas, chega para perto de nós. Quando nós tínhamos o conjunto Godfridson, 1978, 77, na verdade, nós nos ajuntamos, 78, 79, o que nós cantávamos, e cantávamos de todo o coração, com toda a graça, e quando Deus começou a trazer essa revelação de adoração à nossa vida, essas palavras, muitas dessas que nós cantamos hoje, amados, eram os cânticos que o Senhor foi dando no decorrer dessa história. Deus não nos deu e não nos dá esses cânticos para a gente gravar e fazer um novo produto. Ele nos dá para engrandecer o seu nome, para promover a sua glória no meio da igreja, no meio da terra, no meio do mundo. E é bom a gente de vez em quando pegar e relembrar e cantar de novo, né? E daí você lembra a experiência, aquele cântico, aleluia, 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 aleluia. Um ano antes de eu casar, dentro de uma igreja católica, esperando uma noiva chegar, que eu era fotógrafo profissional, e a noiva não chegava, e chovia, e eu ali com meu equipamento, né, e não sabia o que fazer, e de repente eu olhei para tudo aquilo, tinha uma acústica bonita, só estava eu lá dentro, e eu disse, aleluia, aleluia, e de repente comecei a cantar, aleluia, e sabe o que aconteceu? O padre começou a cantar, aleluia, e assim nasceu esse cântico, Senhor, me alegro em ti, daí já fui escrevendo ali mesmo, né, no relatório da Igreja Católica, ali no boletim, eu escrevi essa letra, e nasceu um cântico novo no meu coração, que trouxe tanta vida, tanta graça, marcou uma estação da nossa vida, como todos esses cânticos, e muitos outros. Então eu quis louvar com os irmãos junto aquilo que está brotando no meu coração, né? A gente vê esses caras do mundo indo pela terra inteira, cantando música que eles compuseram na década de 60, que são músicas que não falam sobre nada, sobre pimba, sobre tanta maldição, tanta besteira, e chegam e enchem estádios para ouvir besteira. E nós pegamos e jogamos as primeiras palavras, os cânticos antigos, ninguém mais pega, ninguém mais canta, e eu comecei a ver a história da igreja, a revelação que Deus trouxe. Meus amados, nós temos que ser absolutamente fiéis em guardar a revelação de Deus. É infidelidade nós deixarmos o que Deus tem nos dado, a riqueza que Deus tem nos dado, e agora eu estou numa campanha, né, de pegar tudo que o Senhor tem dado e transformar isso em coisas perenes, em coisas que podem frutificar, que vão para outros lugares, e não só através de CD. Nós estamos aqui, trouxemos aqui todo o ensino de louvor e adoração que Deus tem nos dado nesses últimos anos. Nós transformamos num trabalho em 8 DVDs, que está aqui à disposição
dos irmãos pela primeira vez um produto assim, uma caixa bonita. Tem aí, Beda? Já vou usar, né, a revelação aqui toda, já faz o... Aqui, irmãos, ó. Tudo que Deus tem nos dado em termos de uma escola de adoradores. A verdadeira adoração, parte 1 e 2, adoração e culto a Deus, adoração e a glória de Deus, adoração, fervor e paixão, adoração, uma torre ou um altar, tudo coisas que os irmãos já ouviram, mas agora está tudo juntinho, em DVD eu estou ali falando, ministrando, e muitas perguntas e respostas urgentes, e os recursos de multimídia, são 8 DVDs, e abençoados que estão à disposição dos irmãos aí. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, Deus tem me falado muito forte com respeito a isso, e não deixarmos, e nós sermos zelosos. Eu quero desafiar Dani, John, zelosos com a palavra que Deus tem nos dado, com a palavra, com os cânticos, em termos, e não deixarmos morrer, em mantermos na vida dos irmãos. Muitos de vocês nunca ouviram esses cânticos, é ou não é, irmãos? Quem nunca tinha ouvido alguns desses cânticos? A maioria, né? Olha, uma multidão de gente nunca tinha ouvido. Então, se vai o cântico, se vai coisas preciosas que a gente tem que estar constantemente relembrando. E o próximo passo é fazer um grande inário de toda a nossa raiz, né? Um inário bonito com todos os teus cânticos, meus cânticos, né? Do Laudivan aqui, que também compôs cânticos lindos. Esses dias eu estava ouvindo alguns daqueles cânticos lá de São Luís, que precioso, né? Tá aí, até hoje no meu iPod, que precioso o Laudivan. E tantos outros irmãos aqui que compõem, né? O Sandrinho que está aqui, tem cânticos, né? A turma, nós devemos guardar isso. Senão fica uma coisa que simplesmente vem, canta 2, 3 vezes, 1 ano, 2 anos, e vai embora. Onde fica? Quem vai ouvir depois? Eu, um tempo atrás, estava dizendo para Ana Paula Valadão, falando, por que eu permito qualquer pessoa gravar meu cântico? Porque se isso não acontecer, o cântico morre. Ele fica para trás. Eu não vou usá-lo por tanto tempo assim. E foi isso que aconteceu com os cânticos antigos, foram vindo de geração em geração, né, sendo liberados para que a outra geração fizesse o inário, outra e outra, quando surgiram as mídias, os cânticos foram sendo gravados e guardados diante de Deus. Às vezes, amados, nós entramos num espírito novidadeiro, que só a novidade, só a última coisa é o que vale, né? E nós queremos, e nós que produzimos, temos essa ansiedade maravilhosa. Eu, por mim, cantaria o cântico que Deus me deu quinta-feira. Suas misericórdias não têm fim. Suas misericórdias não têm fim. Deus não impede o meu chorar, mas enxuga as minhas lágrimas, porque suas misericórdias não têm fim. Eu estou louco para cantar esse cântico, mas a ordem que eu tenho tido do Senhor nesses dias é de restaurar algumas coisas antigas, de voltar, de trazer o DNA, trazer de volta para a igreja. E eu acho isso extremamente importante. E guardar e preservar. Diga comigo, preservar. Sabe por quê? Porque senão, se nós não preservamos, os irmãos não aprendem a preservar. Não aprendem a guardar. Glória a Deus, aleluia. E a palavra que eu quero ministrar hoje para os meus irmãos está lá em 2 Coríntios 5, versículo 15. E ele mesmo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Este texto, amados, tem explodido meu coração nessas últimas duas semanas. Eu estava num encontro em Esteio, há 2 semanas atrás, e eu cheguei um pouco antes, não tinha ninguém lá, eu sentei para ler a palavra e simplesmente Deus revelou esse texto ao meu coração. E eu comecei a analisar a minha própria vida, o quanto nós vivemos para nós mesmos. Preste atenção aqui. Quanto você vive para si mesmo? Quanto nossos planos, nossos sonhos, nossa agenda
é em prol de nós mesmos, dos nossos desejos, da nossa visão, da nossa revelação, do nosso projeto, né? E a gente põe muitos nossos, meu e nosso, na frente de tudo, né? Mesmo na revelação do reino de Deus, é a nossa revelação, é a minha revelação, é aquilo que Deus me deu e assim por diante. E meus amados, eu comecei a colocar esse texto na minha própria vida e comecei a ver o quão falho eu tenho sido em viver para mim mesmo. Eu faço disso uma confissão com arrependimento. Eu quero me arrepender disso diante de Deus e dos meus irmãos. Eu quero parar de viver para mim mesmo. Em muitos aspectos da minha vida, eu tenho vivido ainda para mim mesmo, e muita gente na igreja está ainda com a sua própria agenda e não está buscando a agenda de Deus. E Deus começou a falar isso com profundidade no meu coração, numa atitude do que nós temos aprendido de arrependimento. Porque mesmo vivendo uma verdade do reino de Deus e declarando verdades do reino de Deus, nós ainda estamos vivendo numa perspectiva pessoal. E se formos ver no fino das vidas, a gente vê isso com muita facilidade. Quando a gente toca nas pessoas, quando a gente invade os espaços, quando alguém é invadido, quando alguém é questionado, quando alguém, né, é colocado contra a parede em qualquer aspecto, a maneira que ela reage, tudo isso é porque nós ainda somos muito nós. Temos a nossa vontade ainda à flor da pele. Muitos lares são destruídos por causa disso. As pessoas vivem para si mesmas e não para Deus, para aquele que por nós morreu e ressuscitou, mais especificamente, viver para Cristo. Isto aqui está dizendo que a perspectiva de Deus é que nós não vivamos mais para nós mesmos e vivamos sim para Jesus. Essa palavra parece tão simples, irmãos, mas se você for na raiz da sua vida, você vai ver a profundidade do que o Espírito Santo quer falar conosco hoje. Se você for para as suas prioridades, você vai ver o quanto o Espírito Santo quer falar conosco através desta palavra. E o primeiro aspecto aí, anote, tem a ver com a vontade. Alguém trouxe a aguinha? Está toda enroladinha aqui. Isso é para mim beber mesmo? Ou é a sobra de guerra? Então traz uma. Tem outra que também é sobra de guerra. Isso. Chegou uma aqui. Ó. Alguém que estava pulando aqui deixou a aguinha aqui. Se acabar essa aqui, aquela lá vai fácil. Então, o primeiro aspecto, amados, que Deus quer nos falar, diz respeito à nossa vontade. Para nós vivermos para Deus, para Jesus, nós temos que ver a nossa vontade. Vinha falando com o irmão Serginho, que me foi buscar, o quanto nós somos propensos a sermos guiados pela nossa própria vontade. Irmãos, o homem e o homem moderno, tudo hoje gira em torno da vontade humana. E quantas vezes nós dizemos, mas eu não tenho vontade. Eu não estou com vontade de fazer isso. Ou eu estou com muita vontade de fazer isso, vamos dizer ao contrário. Você tem muita vontade de fazer isso, meu irmão. Isso diz respeito ao pecado, isso diz respeito a tudo na nossa vida. Vontade. Nós somos guiados, e o homem é feito com algo chamado vontade. Vontade é um dos aspectos que estão relacionados com a nossa alma.
como o nosso querido vô Moisés nos ensinou, que a alma do homem é composta de emoções, intelecto e vontade. Emoções, nesse salão aqui, as nossas emoções é como se fosse esse palco, em termos de porcentagem de espaço, né? O intelecto, para alguns, é talvez essa mesinha aqui. Para outros pode ampliar um pouquinho, também fica na mesma coisa. E a vontade é o resto deste salão. A nossa vontade é muito grande, irmãos. A vontade das crianças é muito grande. Às vezes é incontrolável. Está ficando cada dia mais incontrolável. Tudo que nós estamos vendo e assistindo de desgraça no Rio de Janeiro, isso não nasceu no social, nem nas políticas sociais, não, amados. Isso nasceu com a vontade de meninos e meninas que não são quebradas, que ninguém controla, que são filhos sem pai, sem mãe, né? E tem todo um caráter social que poderíamos analisar, mas diz respeito com a vontade. Agora à tarde está lá um irmão em Cristo. Ele conseguiu entrar, um pastor entrou lá onde estão no antro dos assaltantes, está negociando com o governo federal, o exército está em volta do complexo do Alemão, estão dando um ultimato e o pastor disse, não, eu vou lá negociar a vida dessas pessoas. Está lá negociando agora. Senhor, abençoe esse homem, Senhor. Que ele toque na vontade daqueles bandidos, Senhor, para que eles se rendam a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, e salva aquelas vidas, aquelas centenas de vidas entrincheiradas, encurraladas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos não pela justiça, nós pedimos misericórdia sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Está orado em nome do Senhor Jesus. Que sejam salvas as vidas e não haja morticínio. Sabe por quê? Vontade. Isso começa pequenininho, começa quando criança. Quando a criança está ali, né? Mas eu não quero, pai, eu não quero. Quantas vezes nós ouvimos isso dos nossos filhos? Pai, eu não quero. Eu já contei para vocês a história do André, quando ele era pequenininho. 6 anos de idade, ele já estava tocando violino a 2. E chovendo em Porto Alegre, aquele de junho, né? Aquele clima maravilhoso que a gente tem em junho, julho, com aquela chuva que chove um dia e o outro também, e a semana toda, e o frio de rachar, a gente pega a criança toda enroladinha para ir para aula de violino. Fom, 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 fom. Eu estava indo com ele, ele olhou para mim, pai, eu não quero mais estudar violino. Mas por que, André? Eu não tenho vontade, pai, não estou mais com vontade, não tenho, não gosto. Eu comecei a explicar para ele, filho, algumas coisas a gente faz por obediência e não por vontade. E aqui já tem uns critérios, um dos critérios que guia a vontade. Escutaram? O que guia a vontade? Hein, irmãos? Quem? Quem ouviu? Ninguém ouviu? Tá bom o som lá atrás? Hein? Estão ouvindo bem lá? Obediência guia a vontade. Eu disse para ele, filho, você vai por obediência. Porque aqui em casa a gente tem projetos inteiros. Nós vamos até o final do primeiro livrinho. Você não vai parar. Mamãe e papai não vão deixar você parar até o fim do volume 1. E você vai por obediência e nós vamos contra a sua vontade. Ah, mas a psicologia diz, não, isso não é bom. E contra a vontade da pessoa, você vai embotar essa criança, você vai... Não, meus amados. Deus não fez o homem para ser dominado pela sua vontade. E eu vou dizer, nem a mulher. Todos sabem o que Deus disse para a mulher sobre a sua vontade. E a vontade de Deus para a raça humana, ela é para ser submetida à vontade de Deus. Deus quer que a nossa vontade, amados, assim como a do meu filho foi submetida à minha vontade em um projeto de vida, hoje o André está se tornando um concertista, um músico verdadeiro, né, capacitado, capaz, né, no seu instrumento e em outros instrumentos, está usando isso para a glória de Deus. Por quê? Porque um dia ele submeteu à sua vontade.
e ainda submete. Eu digo isso. Deus quer que a nossa vontade seja submetida à sua vontade. Submeta a sua vontade à vontade de Deus. Porque Deus quer que nós vivamos debaixo da sua vontade. Sabe por quê, irmãos? A vontade de Deus tem características maravilhosas. Ela é boa, agradável e perfeita. Diga ao seu irmão, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E Deus quer nos ensinar a vivermos na sua vontade. Mas primeiro, nós temos que querer a vontade de Deus. Primeiro aspecto sobre a vontade de Deus, queira a vontade de Deus. O que Deus falou para a minha vida é que eu tenho que voltar em todos os aspectos da minha vida. Querer ardentemente a vontade de Deus. Começa com o querer. Esse querer, amados, tem a ver com uma entrega total. Este querer tem a ver, primeiramente, com confiar em Deus. Você não pode querer algo de quem você não confia. E o que Deus quer nos falar é nós temos que confiar em Deus, e isso é uma atitude da fé. Aí, nesse primeiro ponto, é onde entra a fé. Quando o homem quer a vontade de Deus, é porque ele crê. Por isso a palavra nos ensina com muita força a guardarmos a nossa fé. Porque a fé tem tudo a ver com esse querer, com esta mudança de paradigma de nós querermos, não mais a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Nós querermos ardentemente, por isso nós temos que crer e confiar no Senhor. E só pode confiar quem guarda a fé. Guardar a fé, ter a fé guardadinha no nosso coração. Fé é algo precioso de Deus na nossa vida, amados. E vontade, tudo isso tem a ver, começa nesse start da nossa fé para com Deus. Nós crermos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não deixar, guardar quer dizer colocar num lugar seguro da nossa vida, do nosso coração, das nossas emoções, do nosso intelecto. Nada pode tocar. Guardar é você colocar a sua fé, o seu crer, que é a razão da nossa vida, a maneira que nos leva a Deus, porque o justo vive pela fé, e o nosso contato espiritual com Deus é através da fé. Você guarda a sua fé. Guarda a sua fé. Eu estou terminando esta semana, graças a Deus, 3º ano da universidade. Não rodei nenhuma cadeira, só dando meu relatório para os irmãos que oram por mim. Assinei minha ata de formatura já terminei, entreguei minha monografia quarta-feira passada, numa banca de doutores e mestres da universidade. Apresentei minha monografia sobre a pregação do Evangelho do Reino de Deus para as nações. E fui aprovado com 9,5. Estou entrando, glória ao Senhor, entrando no último ano, já nos TCCs, me formando em jornalismo. Eu quero dizer que o primeiro ano dessa faculdade, irmãos, foi muito difícil. Porque quem está na universidade e começa a estudar sociologia, antropologia, filosofia, né, irmã? Tem uma irmãzinha ali fazendo assim, né? A fé balança. Um dia eu cheguei diante de Deus, a quarta IA que eu estudei não foi astrologia, mas era quase astrologia, era religião. Sociologia da religião era quase uma astrologia. Daí eu fui para a galera. Um dia eu cheguei diante de Deus, Senhor,
eu me nego até a ler isso, Senhor, a ler isso. Eu quero te dizer, Senhor, que tudo isso eu vou deixar de lado, tudo que eu ouvi, tudo que eu aprendi, tudo que eu li, nada disso serve para o que eu estou, para o objetivo que eu estou aqui. De hoje em diante eu guardo minha fé diante de Ti, Senhor, nada vai tocar na minha fé, nada mais vai ser questionamento. Em nome do Senhor Jesus, tomei uma posição radical diante de Deus no processo de guardar a fé. E guardar a fé, amados, não é só guardar o crer, né? O crer, continuar crendo em Jesus Salvador, é que com tudo isso, o que vem, irmãos? Vem o questionamento dos princípios. Vem o questionamento dos valores. É ou não é? Vem questionar os valores, a fé, a Bíblia. As crianças, no 1º e 2º grau, já estão questionando a Bíblia. Não sei se você já pegou a cartilha de história do seu filho, que fala a história da humanidade, história universal, e está lá questionamentos sérios com respeito à Bíblia, feito pelo MEC. Sabe para que isso? Roubar a fé. A fé na palavra de Deus. Por isso que o Senhor nos fala, meus amados, para nós nos submetermos à vontade de Deus, não adianta nós queremos nos submeter a um Deus em quem nós não cremos de todo o coração, de uma maneira radical, de uma maneira integral. Sua fé em Deus, amado, tem que ser integral, total, irrestrita. Crer em Deus é você pegar a palavra de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus e dizer: Senhor, isto é para a minha vida até o fim. Glória a Deus, aleluia, amém. Eu não vou arredar o pé. O teu reino e o teu propósito é para a minha vida em tudo, Senhor. Eu não abro mão disso, em nome de Jesus. Proclamar isso todos os dias no teu coração, no teu espírito, não importa o que você ouve, o que você recebe de carga de incredulidade, de carga de iniquidade, de carga de sensualidade, de pecado desse mundo, que vem contra a sua fé. Você diz ao Senhor: Senhor, eu sou teu. Confiança é pertencer. Escreva isso no seu coração. Confiança é pertencer. É a quem você pertence. É o sentido de propriedade, meus irmãos. É o sentido de propriedade, aleluia, é de confiança que nos leva ao segundo aspecto dessa entrega. Entrega total. Confiança nos leva a entregar-se. Ninguém pode buscar a vontade de Deus sem entregar-se. Tem gente que até confia, mas não se entrega. Não, isso é meu. Entrega a Deus, irmãos, é uma coisa séria. Entrega a Deus não é uma coisa simples. Entrega a Deus é submeter a Deus o controle da sua vida. Entrega a Deus é você submeter a sua agenda ao Senhor. Submeter a Deus suas finanças, o seu sustento, é colocar-se inteiramente debaixo do governo de Deus. Em tudo. Entregar-se ao Senhor. Entregar-se a Deus. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Entregar-se a Deus tem a ver com cruz. Jesus disse: quem não tomar a sua cruz, Lucas 14, 26 em diante, quem não tomar a sua cruz e vier após mim. Sabe o que é a cruz? Cruz, como diz Moisés, não é a sogra, não. Nem é o carro velho que não pega de manhã. Ah, isso é a minha cruz. Meu chefe é a minha cruz. Não, que nada, irmão. Sua cruz é a sua vontade. Entregar sua vontade ao Senhor, isto é tomar a cruz. E sabe quando que é para fazer isso? Não é uma vez na vida. Entrega ao Senhor, meus amados, é
todos os dias. Eu tenho descoberto que a vida com Deus, ela é por dia. Deus fez tudo para acontecer no dia. Tudo que Deus criou teve um dia certo. A palavra nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, o renovo vem pela manhã. Jesus disse: basta o dia o seu próprio mal. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E eu acredito, meus amados, que essa renovação de entrega nós devemos fazer todos os dias da nossa vida diante de Deus. E eu comecei a fazer isso. Eu acordo de manhã e disse: Senhor, de novo, eu me entrego a Ti. Me entrego à Tua vontade. Senhor, neste dia eu quero fazer toda a Tua vontade. Sobre Davi a palavra fala em Atos 13, 36, que Davi fez toda a vontade de Deus. Interessante, né? Só sobre Jesus e sobre Davi fala isso. Que Davi fez toda a vontade de Deus e descansou junto de seus pais. Realizou tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Meus amados, isso é entrega. Você se entregar nas mãos de Deus ao ponto de que naquele dia você vai fazer a construção exata de Deus para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos, para o seu negócio, para o seu trabalho, para o propósito de Deus, para o ministério que Deus tem te confiado. Você vai chegar no final de cada dia e dizer: Senhor, este dia eu vivi inteiramente para Ti. Não vai deixar nada de pecado, de iniquidade, de mentira, de ira, das coisas da carne para trás. Podemos até cair, amados, mas a palavra diz que não devemos deixar se pôr o sol. Sem pedir perdão, sem restaurar, sem restituir, deixar cada dia da nossa vida um rastro de Deus. Entrega. Para buscar a vontade de Deus, precisamos aprender a esperar. Terceiro aspecto. Para buscar a vontade de Deus, é uma atitude de espera, de confiança, guardando a fé, de entrega total ao Senhor. E terceiro, é uma atitude de espera, meus amados. Você está buscando a vontade de Deus, por isso, buscar, querer e buscar. E às vezes leva tempo. Mas quem busca, acha. Irmãos, o tempo de Deus é muito importante. O tempo de Deus em todas as coisas é muito importante. Ontem eu fui orar com a Abner na Life, e na frente do estúdio da Life tem uma parreira. Metade do ano aquela parreira fica absolutamente seca. Não tem nada, assim como todas as árvores que tem lá naquele pomar. Mas no início da primavera, ali por setembro, começa a nascer os brotinhos da parreira. E aquela uva é docinha, docinha, maravilhosa. E a gente fica corujando, né? Vem a florzinha da parreira e logo em seguida enche de broto. E eu fui lá ontem, está carregada de uva. E quando carrega de uva, a gente começa a apertar a uvinha. Porque mesmo verdinha, né? Quando é ainda verdinha, ela começa a ser doce numa certa estação, numa certa época. Mas está lá durinha. Já é um cacho grandão, bonito, mas absolutamente duro. Sabe por quê? Não chegou a hora ainda. Não tem abelha, não tem passarinho, tem muita uva.
mas não tem nada em volta. Quando fica madurinha, é abelha, é passarinho, é tudo, é gente, é todo mundo da life, é os músicos que aparecem por lá, todo mundo ataca as uvas, não demora uma semana, não tem mais nada. Porque chegou a hora, se torna alimento farto, assim é tudo que Deus faz. Tem um tempo certo de maturação, digam comigo, maturação. Nossos próprios filhos têm um tempo de maturação. Nós descobrimos que a gente estava tratando o nosso querido André, coitadinho, né, já como um grande homem de Deus, né, já demandando de tudo para ele, né, ele já toca, já, quando vem no ministério já ajuda no PowerPoint, muito esperto e tudo, mas o Senhor disse, deixa amadurecer, cuidado, ainda é criança, e às vezes ele mesmo lembra a gente disso, pai, mas eu ainda sou criança, eu gosto de brincar, né, porque não pode brincar, não pode isso, filho, você já estudou isso, já estudou aquilo, blá, 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 blá. Pai, eu estou brincando, estava ele lá montando Lego, com 14 anos de idade, um gurizão daquele tamanho montando Lego, eu cheguei para ele, filho, você já estudou isso, olha os teus tempos, pai, mas eu ainda sou criança, eu disse, é mesmo? Aperta a uva. Ontem eu até puxei uma do cacho e pus na boca. Azeda. Tempo. Maturação. Não chegou a hora ainda. Com os discípulos é assim. Nós temos que deixar os discípulos amadurecerem. Tem um tempo de maturação da palavra, do açúcar, da vida de Deus. E para encontrarmos a vontade de Deus em muitas áreas da nossa vida, nós vamos querer, nós vamos buscar, mas nós só encontraremos, meus amados, e preste atenção, no tempo da maturação de Deus. Tem coisas que Deus vai trazer, mas tem que amadurecer o nosso coração para receber. Porque a maturidade, amados, só a maturidade traz algumas coisas de Deus para a nossa vida. Nos traz a sabedoria necessária para nós podermos abarcarmos a vontade de Deus. Tem coisas que, se uma criança descobre a vontade de Deus, ele até vai descobrir, mas a sabedoria de Deus tem que entrar naquela vida, tem que entrar naquele discípulo, porque a sabedoria de Deus é que vai gerar na vida dele o direcionamento, a orientação necessária para ele seguir e para tudo que está ao seu derredor crescer e se desenvolver e multiplicar na grandiosidade de Deus. Foi assim com vocês, foi assim com Dani e Selma. E que vai gerar todos os outros frutos de segurança. Às vezes na obra local, em alguma localidade, a gente fica olhando, Senhor, o que está acontecendo lá? Aquela obra não cresce. E eu vou dizer, se crescer, vai se perder, porque ainda não existe maturidade. Porque naquele lugar ainda não tem segurança, não tem orientação, não tem sabedoria, não tem força. Para que possa crescer com segurança, né, com profundidade diante do Senhor. E meus amados, as coisas de Deus levam tempo para ter esta profundidade. Uma das obras que Deus tem nos confiado, agora começou a crescer. 13 anos. Graças a Deus, aleluia. E vai. Outras crescem mais rápido, a maturação é mais rápida. Como pé de milho, cresce, puc. Outras é como abacate, demora mais tempo. Ou como o cedro do Líbano. Eu fui no Líbano há 2 anos atrás e agora, nesse ano eu fui, mas não vi os cedros. Mas quando eu fui, o irmão me levou, eu vou te levar na última floresta de cedros. Daí você anda por aquela estrada no meio dos cedros do Líbano e você vê as plaquinhas. 5.000 anos tem um cedro. Esse aqui é mais jovem, tem 2.000 anos, é do tempo de Jesus. Daí a sementinha do cedro,
Ah, você vai levar semente para casa? Quando você planta, demora 5 anos para germinar. E ela só sai da terra depois de 10 anos. Ela germina e fica lá na terra. E depois, com 10 anos, ela desponta ali. E para ficar desse tamanhozinho, é 15 anos. E as árvores de 100 anos, todas magrinhas, pequenininhas, 100 anos. Sabe o que Deus nos diz com isso? Quando a palavra diz crescerão como cedros do Líbano. Crescerão no tempo de Deus e com a força de Deus. Porque Deus faz as coisas, meus amados, para durarem. Por que esta palavra é importante? O querer, o buscar, o entregar-se e o esperar a vontade de Deus, porque Deus não quer coisas passageiras. Deus quer coisas que subsistam, amados. A obra que Deus está construindo no mundo, aleluia, e na próxima geração da igreja do Senhor Jesus, é uma obra que vai plantar cedros do Líbano para a eternidade. Tudo que nós fizermos. Pega um disco, Dani, sempre quando for gravar um disco, Deus, isso aqui é para produzir coisas eternas. Se não for para isso, se é para mercado, se é para venda, se é para dinheiro, se é não sei para o quê, para marketing, tudo isso é passageiro. Eu fiz um estudo agora, irmãos, na minha monografia, sobre todo o sistema de comunicação. Eu peguei, com a ajuda do meu querido Reginaldo e Renata, conseguiram um livro que só tem lá, não sei aonde que vocês arrumaram o livro, mas se viraram lá nos Estados Unidos, me mandaram o livro que traz a história da comunicação, e dali eu tirei os dados da comunicação de todo mundo e apliquei ao Evangelho, e fiz uma pesquisa em outros lugares onde fala como o Evangelho veio. E você vê essa tônica. O Evangelho primeiro foi escrito, começou lá a palavra de Deus sendo revelada a Moisés, primeiro escrito foi na pedra. Depois passou para pergaminhos de couro. Depois passou para papiros. No papiro ficou um longo tempo no papiro, até que surgiu a imprensa. Claro que teve o metal, na época do metal, os babilônios escreveram no metal, e até os judeus usaram muito o cobre. Alguns dos pergaminhos do Mar Morto, eu até vi isso agora em Israel, no mês passado eu fui no Museu do Livro e vi os pergaminhos que foram escritos, a palavra de Deus em cobre, são poucos, mas tem. Foram escritos em cobre, papiro, depois veio a imprensa e o livro se disseminou e ficou por 500 anos o livro, auxiliado pela pintura, pela música, pelos murais em vidro e assim por diante, até chegar na difusão que veio primeiramente através do telégrafo, depois do telefone, depois da radiodifusão, depois chegou na televisão e chegou na internet. O que eu analisei com respeito a isso é que as mídias vão mudando. A maneira de, aonde você coloca, como você escreve, né, o tipo de material, tudo isso vai mudando. Nós mesmos começamos gravando uns bolachão grandão, uns discão grande, os LP. Quando eu conheci Dani, Selma e toda essa turma aqui, o Ajapaz, gravaram um LP comigo. O LPzão do Ajapaz, e nós gravamos juntos muitos LPs. O LP passou, o cassete passou, o CD passou. E eu estava cantando aqui, estava lembrando disso. Pô, Senhor, isso foi gravado em LP ainda. Isso aqui foi gravado em cassete. Isso aqui, Senhor, foi gravado, né? Essa música chega para perto de nós, a última que eu gravei, só tem num cassetezinho lá, todo velho, né? Não dá mais para nada. Mas a palavra de Deus e os princípios de Deus na minha vida e na vida de toda a história da igreja permanecem para sempre. Por isso que Deus não quer que a gente se detenha, irmãos. E o nosso investimento não pode ser muito grande nas coisas passageiras. Porque elas já dizem, são passageiras.
Você se mata em cima de sistemas, de estruturas, né, de construções e tudo mais para fazer, para elaborar, para construir e não sei o que mais, mesmo para estudar, vamos dizer assim. Mas é passageiro. A vontade de Deus, amados, ela tem essa característica. Ela sempre vai promover o eterno e o permanente na nossa vida. Você querer, você busca, você alcança. Você quer a vontade de Deus, você busca a vontade de Deus. Você busca com fé, com entrega, com espera, diante de Deus. E você alcança a vontade de Deus. Sabe por que você alcança? Porque Jesus disse, quem procura? Que mesmo, irmãos? Quem procura? Acha, encontra. Quem verdadeiramente quer para a sua vida a vontade de Deus e busca. A palavra diz que nós devemos buscar com zelo os dons espirituais. Mas eu coloco nesse zelo aqui uma paráfrase pessoal. Busque com zelo a vontade de Deus para a sua vida. Eu dizia para o irmão Sérgio, a vontade de Deus, amados, não é só no grosso, é no fino. As coisas pequenas da vida. As situações do dia a dia. Eu contei para ele uma situação recente com o meu menino André. O John não me deu toda ainda a lição de como se cria filho de 14 anos. Tenho que gastar a noite, a madrugada hoje com ele, para ele me dar umas aulas. Mas o menino de 14 anos é muito difícil. Porque é quando a vontade dele se avoluma pelo conhecimento, pelo entendimento, né? Pela cultura, pelo descobrimento da vida, né? Pela força física, pelos hormônios, por tudo, né? E a vontade fica grande. E um dia a vontade dele extrapolou dentro de casa e a Rosana me ligou. Eu disse, eu vou pegar esse agora. Agora ele vai ver o que é bom. Peguei meu carro e disse, deixa que eu busco ele no colégio. E antes de ir no colégio eu passei para ver o Abner, meu irmão. Para ouvir uma música dele, toca a música. Cheguei ali daquele jeitinho, né? Bem tranquilo. Ele tocou a música. Mas o que te deu? Não, Abner, ora por mim, porque né, eu vou buscar o André, ele vai ver, né, ele fez isso, e com a mana e não sei o que, envolvia toda a casa, e ele vai ver. Daí o Abner me segurou pelo braço e disse, ganha o coração dele. É hora de ganhar o coração dele. Pronto. Descobri a vontade de Deus. Que Deus queria com aquela situação. Quem busca, acha. Quando você ora, Senhor, mostra-me tua vontade. Deus vai falar. 3 maneiras como Deus revela a sua vontade. Primeira, Deus revela através da sua palavra. Quer conhecer a vontade de Deus sobre um assunto? Meu irmão, vai para a Bíblia. Antes de tomar qualquer decisão, vai para a Bíblia. O problema, porque as pessoas dão passos errados na sua vida, porque não buscam a palavra de Deus com profundidade. E a palavra de Deus dá dicas muito boas para muitas áreas da nossa vida. Ah, pastor, mas ele vai se converter, ele é um cara legal. Não entre em julgo desigual.
luz não tem comunhão com trevas. Não, mas essa sociedade vai dar certo, ele está entrando com dinheiro, ele vai salvar, né? Todo o projeto. Não entre em julgo desigual em nenhuma área da sua vida, porque vai dar zebra. A palavra não ensina. E a Bíblia nos ensina muitas coisas, irmãos, que a gente não quer nem ouvir. Quando o André era pequenininho, né, os filhos, eles vêm com cada uma de vez em quando, irmãos. Ele estava estudando finanças na escola cristã, tinha uma cadeira durante 2 anos só sobre administração financeira, e ele vinha com aquelas perguntas, que ele tinha que fazer o questionário para o pai. Daí, uma das perguntas, ele veio naquele dia: pai, tu é fiador? Eu disse: sou, filho, mas a Bíblia diz que não é para ser fiador. Eu disse: fica quieto, menino. Fica quieto. Daí um dia veio o diácono, que era cofiador comigo, e disse: você dá 1.500 e eu dou 1.500, porque o irmão está 3 meses sem pagar o aluguel. Eu disse: tá bom, está aqui. Acontece. A Bíblia tem alguma razão em nos dizer algumas coisas que a gente não quer ouvir. Vontade de Deus, irmãos, se encontra na palavra de Deus. Não me venha com alguma coisa dizendo: essa é a vontade de Deus para a minha vida. Vamos ver na Bíblia primeiro. Vamos ver na Bíblia. Primeira coisa, quando alguém vem com a vontade de Deus, nós vamos conferir na palavra de Deus. Aprenda, meu amado. O Espírito Santo está nos ensinando uma coisa séria para a nossa vida aqui. Não sei se é tão sério para vocês, mas para mim, irmãos, isso aqui está bombando na minha vida. Palavra. Segundo, Espírito. Como se consegue e descobre a vontade de Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é um agente de Deus dentro do teu coração, que sempre quando algo não é da vontade de Deus, a sua paz vai embora. É ou não é? Quantos já experimentaram isso? Estava indo, e aquela coisa no coração. Não, Senhor, e o coração ia fazer aquele negócio, ia se endividar todo, ia dar não sei o quê. Senhor, não. E a paz vai embora. Uma vez Rosana e eu íamos fazer um negócio. Talvez eu já contei isso. Na verdade, eu já contei tudo para os irmãos, mas eu vou contar de novo. Sempre tem um novo aqui. Quantos anos já, Dani? 19? Meu Deus do céu. Eu disse para alguém que era 17. Não, é 19. E a igreja? 13. 13 ou 14. Então, a gente sempre ministrando aqui, então você já sabe todas as minhas histórias, mas eu vou contar de novo. História do nosso apartamento. Eu tinha que comprar um apartamento, que eu tinha vendido o meu, não tinha achado outro, e a casa onde eu estava, o irmão pediu, eu tive que ir embora, fui lá para o fundo do meu sogro, e não é uma coisa boa viver com a família toda em 2 quartinhos, a vida inteira, né? Então tinha que achar um apartamento de qualquer jeito, e fui pelas construtoras da cidade, cheguei lá e encontrei uma. Um apartamento bom, né? Eu ia dar meu carro, ia dar tudo que eu tinha ganho do outro apartamento, que eu vendi para o meu irmão, e ia começar a pagar uma prestação, e a gente viu tudo, peguei a planta, peguei o negócio, e tinha que fechar. Daí quando eu levei para casa, a Rosana disse: eu não sei, eu não estou com paz nesse negócio. Quando a sua esposa diz: eu não estou com paz, preste atenção, irmão.
Quando o seu discipulador diz, eu não estou com paz, preste atenção. Quando seus pastores dizem, eu não estou com paz, preste atenção. Nós vamos ver o terceiro aspecto depois, mas a esposa disse, eu não estou com paz. E na hora que ela disse, a mesma intranquilidade veio no nosso coração. Ela disse, pô, a gente está dando tudo nesse negócio. A gente está dando o nosso carro, a gente está dando a nossa poupança e o nosso apartamento. E ainda vamos ficar com uma prestação de R$700 para pagar em 100 vezes. Até podíamos, mas ela perdeu a paz. Daí eu viajei, quando eu voltei, nós fomos tirar 2 dias em Torres, nós estávamos em Torres, eu peguei a 0 Hora, nosso jornal lá, e vi na frente de onde eu ia comprar um outro imóvel, plano 100, lançamento. Pague tanto, era R$200 a menos de prestação, e dê só isso aqui. Eu disse, olha aqui, Rosana, é um lançamento, vamos lá ver? Vamos. Fomos ver e foi o negócio do apartamentinho que nós compramos. Deus nos deu paz. Era menor? Era. Bem menor. Mas é melhor o menor com paz do que o maior sem paz. Aí eu comprei um carrinho mais simples, mas eu tive paz. Pronto. Porque eu tive paz. Sabe o que aconteceu, irmãos? Menos de 40 dias depois, a Encol quebrou. Faliu com todo mundo que tinha investido na Encol. Perderam. Infelizmente, muitos irmãos perderam seus recursos. Eu tinha perdido tudo. Como muitos irmãos ao nosso redor e amigos meus até hoje estão se recuperando, comprando novamente um imóvel, porque deram tudo naqueles negócios da Encol, que até hoje se enrola na justiça. Deus me livrou. Sabe por quê, irmãos? Por causa da paz do Espírito no meu coração. A palavra diz que a paz é um árbitro. E essa paz é gerada pelo Espírito Santo. Que às vezes fica lá, né? O árbitro fica com apito. E o cara está indo, e vai indo, e o namoro vai indo, e vai indo, e o Espírito. E o cara não ouve nada. Só quando o Espírito Santo tira um baita de um cartão vermelho e taca ali na cara. Placa. Que o cara se acorda. Mas confie no Espírito Santo na tua vida. A palavra diz que o Espírito Santo tem capacidade, irmãos, de nos ensinar todas as coisas. De nos levar ao melhor caminho. Nos dar a direção certa. Ele é o agente de Deus que mora no nosso coração, na nossa vida. Por isso, meus amados, que Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós, é uma perspectiva transcendental da glória e da presença de Deus no coração de cada discípulo. Você não pode abrir mão do discernimento do Espírito Santo na sua vida. Pelo contrário, tem que desenvolver esse ouvir o Espírito. Porque tem coisas, irmãos, que a palavra não vai te dizer. Coisas do fino. Um dia eu e o Donald estávamos procurando um pastor. Numa cidade que nós nunca tínhamos ido nos Estados Unidos. E não tinha jeito de encontrar, e nós tínhamos que encontrar aquele irmão, que Deus nos disse para encontrar aquele irmão. E sabe para quem que a gente perguntou? Para o Espírito Santo. Daí o Espírito Santo disse, entra aqui. Depois, para onde? Entra aqui. Chegamos na porta do irmão, o irmão estava na janela. Vocês é os que vieram do Brasil sem nunca nos ter visto. Pastor Joel Ferreira, ele é testemunha disso. Nós chegamos guiados pelo Espírito Santo na casa daquele irmão, na hora certa de Deus para aquela igreja. E o Espírito Santo nos ensina
nos leva às pessoas certas. Quando você vai sair para pregar o Evangelho, não vá na força do que você sempre fez. Não, peça uma orientação do Espírito Santo. Eu quero encontrar a pessoa que tu tens para mim hoje. A pessoa que está me esperando. E o Espírito Santo tem pessoas que estão esperando exatamente por ti, Nelson, para te encontrar no dia certo e na hora certa. Por isso que dá aqueles encontros assim, por que coincidência? Sabe o que é essas coincidências da nossa vida? Espírito Santo é a vontade de Deus. É você encontrar a pessoa certa na hora certa, no lugar certo de Deus. E terceiro aspecto, como encontrar a vontade de Deus? Através do corpo. Dos relacionamentos, nas juntas, nos ligamentos, nos relacionamentos que Deus nos dá. Deus nos revela a sua vontade constantemente através da vida dos irmãos. Não só nos vínculos de autoridade. Não só nos vínculos naturais, mas, meus amados, quando você está aberto a descobrir a vontade de Deus, isso vai vir por e-mail, através de um amigo. Ontem chegou para mim um sonho de uma irmã, que eu nunca vi uma irmã do Facebook, ela simplesmente disse, hoje eu sonhei contigo e o sonho é esse, está aqui. E a Vicky, minha secretária que me conhece, disse, é exatamente, né, eu tinha que te mandar na hora. Deus revelando a sua vontade, se os irmãos lessem, iam saber os projetos que Deus está, aquela irmã não sabe nada. Uma vez uma irmã me ligou de Londres, dizendo, Azaf, eu estava aqui buscando o Senhor, e Deus me mandou ligar para ti liberar uma palavra, não para ti, mas do que vai acontecer na vida de adoração do Brasil. E dito e feito, o que aquela irmã profetizou, começou a acontecer um mês depois. E eu lembro disso constantemente, através dos irmãos, dos dons, os dons do Espírito, meus amados, na vida da igreja, são para revelar a vontade de Deus. As profecias, não é para ser profetada, não, é profecia clara de Deus para edificação da vida, para transformação de situações, para liberar bênção, para liberar vida, para tirar dos laços do diabo, dos laços do inferno, e assim por diante os demais dons, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, sabe para que isso, irmãos? Revelar a vontade de Deus. Isso é para coisas específicas. Deus usa. Deus quer nos usar a todos nós na vida uns dos outros. Por isso, seja um instrumento de bênção e de revelação da vontade de Deus na vida dos seus irmãos. E por isso, meus amados, nós temos que ser muito criteriosos com isso. Muito responsáveis. Porque vontade de Deus não é uma coisa banal. Você dizer para um irmão, Deus quer isso, você tem que ter certeza. E tem que também ouvir a voz de Deus, para ser motivo de bênção. Eu falei sobre o sonho de uma irmã, que ela me mandou com muita humildade, com muito amor, e foi do Senhor mesmo. Mas eu tenho muita preocupação com o sonho, viu, irmãos? E eu vou deixar aqui um parêntese nessa palavra. Sonho nem sempre expressa a vontade de Deus. Nem sempre. Primeira coisa que você tem que fazer quando sonha com alguém não é logo ir falando não. Você tem que pedir a liberação de Deus para contar um sonho. E esses dias liguei para o Daniel e disse para Deus, e porque Deus me liberou depois de orar por ele, pela vida e pelo ministério. Tu lembra desse sonho, Dan? Eu te liguei, disse, Deus me mandou falar o sonho que eu tive contigo. Que tu estavas amassando papéis preciosos e jogando fora. Que não era para fazer isso. Depois Deus me liberou para liberar aquela palavra para ele e para outras pessoas. Mas eu só libero o sonho quando eu tenho certeza que Deus quer que fale aquilo. Porque sonhos, às vezes,
É uma preocupação que nós temos com a pessoa. Revela, né, alguma coisa. E nem sempre revela a verdade. Ah, eu sonhei que fulano estava adulterando. Irmão, ora primeiro. Não vai falar isso. Que você chega para a pessoa, eu sonhei que tu estava adulterando. Cuidado. Mas se você tem uma palavra, quando o sonho se transforma numa revelação de Deus, da vontade de Deus para aquela vida, daí o Espírito Santo vai te dizer. Fecha o parêntese do sonho. Depois a gente fala mais sobre o sonho. Isso que a água jorra. Através do corpo, da igreja, dos pastores, da palavra pregada pelos irmãos, da revelação do Espírito Santo, nós conhecemos a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Queria terminar orando pelos irmãos que hoje queiram entregar a Deus. Não, primeiro eu quero orar sobre quem precisa guardar a fé. Sua fé está em perigo. E você sabe disso. Você está abrindo mão de princípios, você está abrindo mão de valores do reino de Deus, você está questionando as coisas do reino de Deus. Eu não estou falando de um contexto local, eu estou falando de um roubo do diabo na sua vida e no seu coração, e você sabe do que eu estou falando. Essa é a primeira oração que eu quero fazer. Se alguém quer dizer, Senhor, eu hoje quero colocar minha fé num lugar seguro, saia rapidamente do seu lugar e venha aqui. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero liberar bênção para você guardar a sua fé. Vamos ficar todos de pé. E você pode sair do seu lugar e vir aqui, que eu quero orar por esses irmãos, para a sua fé ser fortalecida no Senhor. Não vou orar para a sua fé ser provada, não. Vou orar para a sua fé ser guardada. Num lugar secreto, num lugar seguro, num lugar, aleluia, protegido por Deus, junto com a palavra e os princípios do reino, que Deus tem revelado. Vem algum irmão aqui me ajudar na música. Viu, irmãos, que importante? Vem guardar a sua fé. Vem dizer, Senhor, de hoje, vem para frente aqui, pode encostar que é muita gente. Senhor, eu quero guardar minha fé como teu discípulo. Senhor, o diabo tem tentado roubar a minha fé. Tem tentado roubar os teus valores, Senhor. Tem tentado roubar a credibilidade da tua palavra. Tem tentado roubar a credibilidade do teu reino na minha vida. Senhor, eu quero guardar num lugar seguro hoje. Hoje eu quero proteger, Senhor, colocar naquele cantinho em que o mundo não pode mexer, em que o diabo não pode mexer, em que as trevas não podem mexer, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar, Senhor, no lugar secreto, guardado por Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Vem, meu filho Alonso, traz o teu filho, vem guardar a fé, em nome do Senhor Jesus. Algumas pessoas com decepções, desilusões do mundo evangélico, na própria igreja, com a queda de alguém, com o pecado de alguém, sua fé foi imaculada. Em nome do Senhor Jesus, Deus está dizendo hoje, eu estou colocando a tua fé, meu amado, em um lugar secreto, em um lugar seguro, para ser guardada, protegida. E a fé vai junto com todos os princípios de Deus, para que você possa conhecer minha vontade, diz o Senhor. Para que você possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade que eu tenho para a tua vida, meu amado irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Você vai passar a viver uma outra dispensação do reino de Deus. Quando a sua fé vai para este lugar de refúgio, você começa a cuidar, guardar, sua fé no seu coração começa a ser intocável.
Às vezes vem lutas, tribulações, provações, privações, de todos os tipos, de finanças. E você começa a questionar: onde está Deus? Esse questionamento é antigo, meus amados, e tem como base a incredulidade. E Deus está dizendo: hoje você vai guardar a tua fé no lugar secreto de Deus. A fé que confia, a fé que entrega, a fé que espera, e, meus irmãos, a fé que descansa. A fé que confia, a fé que entrega, a fé que espera e a fé que descansa. Esta é a fé que Deus está pondo no nosso coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Assim você guarda a fé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Erga suas mãos ao Senhor, começa a agradecer a Deus. Assim como eu, meu amado, a incredulidade é um pecado. E se no teu coração apareceu incredulidade, em nome do Senhor Jesus, se arrependa diante do Senhor, peça perdão. Senhor, eu me arrependo por toda a semente de incredulidade que eu deixei entrar no meu coração. Em nome de Jesus, agora eu me arrependo, entrego a minha vida, Senhor, e me coloco inteiramente, Senhor, debaixo da tua soberania, do teu governo, Senhor, e profetizo hoje, proclamo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu casamento, em nome do Senhor Jesus, que a fé será guardada na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha família, Senhor, no meu coração, Senhor, porque o meu coração é teu, Senhor, totalmente teu, inteiramente teu, Senhor. Aleluia. Os teus olhos procuram por toda a terra aqueles cujo coração são totalmente teus, Senhor. Minha vida é tua, Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Vai agradecendo ao Senhor. Agradece, Deus. Aleluia. Comece a agradecer a Deus pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Meus amados, resgata o valor, restaura o valor, agrega valor novamente na palavra. Diga ao Senhor: Senhor, tua palavra é luz para o meu caminho. Senhor, eu guardo no meu coração a tua palavra. Senhor, eu me entrego de novo ao governo da tua palavra, Senhor. A Bíblia é mais doce do que o mel, Senhor. Aleluia. A tua palavra é mais doce do que o mel. Eu me entrego, Senhor, inteiramente ao Espírito Santo. Eu quero de novo ser um homem, uma mulher, um jovem, guiado pelo Teu Espírito Santo, que volta ao primeiro amor, de amar o Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor. Amado Senhor Jesus. Senhor, eu quero me submeter ao corpo, Senhor, aos meus irmãos, aos meus amigos, Senhor, a tua igreja, Senhor, não apenas a igreja onde estou localizado, mas como um todo, Senhor. A tua igreja é um lugar de revelação, é um lugar de bênção, é um lugar de vida, é um lugar de ouvir a tua voz com clareza, Senhor, na vida dos meus irmãos, como nós cantamos. Queremos ouvir, Senhor,